Hoje é o dia de você descobrir se você é um rebelde ou uma rebelde. Pois é, você sabia que a rebeldia é uma doença espiritual? Isso mesmo, nós podemos contabilizar a rebeldia como uma doença espiritual. E assim como qualquer outro tipo de doença, seja ela de ordem física ou seja ela de ordem emocional, as doenças, elas produzem sintomas. Ou seja, os sintomas são o resultado, a consequência de alguém estar doente, não é mesmo? Alguém está gripado, por exemplo, tem tendências ou por sintomas espirra. Pessoas que estão depressivas ou no estado emocional depressivo, elas tendem a se isolar. Mas espiritualmente falando, um doente ou uma doente de rebeldia ou doente pela doença que atende pelo nome de rebeldia, quais seriam os sintomas? São muitos, mas eu quero dar ênfase em um deles aqui contigo. E o sintoma é murmuração. Murmuração. Bom, o que nós mais sabemos, ou o que é mais comum se dizer biblicamente falando sobre a murmuração, é de que o povo de Israel, na saída do Egito em direção à terra que Deus prometeu, sob a liderança de Moisés, o escolhido de Deus, eles teriam um caminho ali entre 15 dias, 30 dias, alguns dizem, para essa transição, se fosse num ritmo adequado e com comportamentos assertivos que agradassem a Deus. Mas, o que a história diz é de que esse caminho, demorou muito mais. Para sermos mais específicos, em média de 40 anos num caminho chamado deserto para alcançar o mesmo fim. E são vários os motivos, mas um dos principais, a nível sintomático, era porque o povo se habituou a murmurar. A murmuração, além de um sintoma da rebeldia, pode ser instalado de forma comportamental na vida de alguém como um hábito. Isso é muito ruim. Assim como existem pessoas que se habituam a ser gratas, existem pessoas que não se habituam a ser gratas e, pelo contrário, se habituam e se especializam em reclamar, murmurar. E isso é contagioso, isso contamina, isso infecciona e isso afeta outras pessoas. Por isso, cuidado com os murmuradores. Olha o que a Bíblia tem a nos falar sobre isso. São várias coisas, mas por causa do nosso tempo eu escolhi esse texto aqui. Números capítulo 14, do versículo 1 já é suficiente, diz assim: Então, naquele dia, toda a congregação de Israel, todo o povo de Israel, milhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças, anciãos, milhões de pessoas, de 3 a 4 milhões de pessoas, talvez, estavam aqui e a Bíblia diz todos murmuravam e todos ficaram emocionalmente abalados e murmuravam contra Moisés e Arão. E toda a congregação, todo o povo diziam uns aos outros: nós precisamos escolher um líder urgente e vamos voltar para o Egito. Uau! Gente, eu estar entristecido, emocionalmente abalado por um motivo, ou seja lá pelo que for, é uma coisa. Eu e a minha família estar abalado é outra coisa. Agora já pensou eu, a minha família e todas as outras famílias que moram na mesma rua estarem abaladas?
Mais difícil, né? Agora, já pensou eu, a minha família, as famílias da rua e do bairro estarem todas abaladas emocionalmente com sintomas diversos, inclusive reclamar e murmurar? Não é muito comum. Agora, já pensou a cidade toda estar murmurando? Pois é. A Bíblia diz que todo o povo que estava nessa transição do Egito para a terra que Deus prometeu, nesse caminho de deserto, toda a congregação, todo o povo, milhões de israelitas murmurando e reclamando, insatisfeitos e indignados. Agora, quais eram os motivos? Será que os motivos eram justificáveis ou injustificáveis? Eram plausíveis ou não eram plausíveis? Bom, precisamos entender que murmurar é diferente de questionar. Logo, toda murmuração, ela não é boa, toda murmuração não é justificável. Uma queixa, sim, porque a queixa vem de questionar. Questionamentos, muitas vezes, são feitos e existem para que venham os devidos esclarecimentos. E todos nós temos N questionamentos sobre muitas coisas na vida, não é mesmo? Agora, murmurar é diferente de questionar. A murmuração, ela tem origem na rebeldia. Esse texto que nós lemos diz que todo o povo murmurou simultaneamente. Por quê? Estavam acontecendo algumas coisas ali e a mais distinta de todas era que Moisés, o líder, o grande líder, escolhido por Deus para conduzir o povo até o lugar determinado por Deus, ele tinha momentos que ele se retirava, ele se isolava, ele buscava a Deus de uma forma muito intensa e íntima, e ele saía dos olhos da multidão, das pessoas. Em alguns momentos ele ia buscar a Deus no monte, num lugar mais secreto e reservado, e Deus se revelava a ele. Deus escolheu se revelar a Moisés, dizer o que ele queria, o que ele pretendia, as suas vontades, as suas escolhas, e Moisés era o porta-voz. E depois, junto com Arão, o porta-voz ao povo. Então, a intimidade estava entre Deus e Moisés, logo depois entre Deus, Moisés e Arão, e depois, por consequência, isso era anunciado a todo mundo. Numa dessas saídas, num desses momentos, Moisés se estendeu na busca e na espera pela revelação de Deus, e o povo achou que ele sumiu, desapareceu, não se importava, e tiveram uma ideia de construir um ídolo, o boi Apis, fazer um bezerro de ouro, e aquilo indignou ao próprio Deus, que queria ali trazer juízo sobre o povo. Moisés media essa situação, como em muitos outros momentos, mas esse texto de Números 14 é a primeira vez que aparece a palavra murmuração na Bíblia. E está diretamente ligado a um ato de rebeldia. Isso aqui é muito importante de eu e você atentarmos de novo, que a murmuração é como um sintoma e está diretamente ligado a um ato ou uma ação de rebeldia. Era justamente o que estava acontecendo aqui. E a rebeldia era tamanha, a ponto de cegar aquele povo por meio dos líderes influenciadores ali, que não estavam com o coração alinhado a Deus e à vontade perfeita de Deus, e eles contaminaram toda aquela multidão. Uma má notícia pode contaminar uma multidão. No livro de Tiago, no capítulo 3, mais especificamente, vai se falar sobre os males da língua. Os males da língua, não é da língua natural, da língua biológica, dessa língua aqui carne, mas é da língua que profere palavras. E lá em Tiago 3 a Bíblia diz que a língua é um pequeno membro colocado entre os órgãos do corpo, mas ela tem um poder muito grande. Assim como um palito de fósforo pode, quando aceso, colocar risco a toda uma floresta, incendiar e acabar com ela, da mesma maneira que um pequeno leme conduz um barco poderoso ou um navio muito grande, a língua tem poder.
Olha, eu não sei se já passou por uma experiência dessa, mas às vezes, na fila do mercado, ou quem sabe na fila do banco, você estar ali aguardando e de repente chega alguém. Às vezes você nem conhece aquela pessoa e ela vem e compartilha a sua insatisfação. Que demora, né? Poxa, que banco miserável. Ah, eu não aguento esse banco. Ah, e podiam colocar mais caixas aí nesse mercado. Poxa, a gente já paga tão caro. São coisas que acontecem de forma cotidiana e eu quero te atentar para prestar atenção. Se essas coisas têm o poder de te influenciar negativamente, emocionalmente, até espiritualmente, de forma positiva ou de forma negativa. Eu, particularmente atentando para as minhas próprias vivências e experiências, percebo que sempre um rebelde se aproxima, ele não tem uma placa dizendo rebelde e ele nem tampouco se apresenta como uma pessoa rebelde. Mas o que sai da boca dessa pessoa ou dessas pessoas dizem muito sobre elas. Atente para isso, para que você não seja contaminado pela rebeldia, não atrase o caminho, o processo que Deus mesmo estabeleceu para você, a fim de que você acelere, a fim de que você contribua com comportamentos assertivos para acessar o lugar e as promessas que Deus fez para você. Que bom ter você aqui hoje. Eu quero te incentivar a fazer parte de um treinamento poderosíssimo que nós aqui do Colo do Pai vamos oferecer para você. E é gratuito. É o treinamento Fundamentos da Fé. Esses momentos que nós temos de devocionais, de mensagens aqui bem breves e pontuais, são importantes e eu sei que você já sabe disso. Agora, aprofundarmos ainda mais nos assuntos que dizem respeito à nossa fé, à nossa vida espiritual e à nossa relação com Deus, é sensacional, não é mesmo? E nós, do Colo do Pai, como já falei, vamos te oportunizar esse lugar de aprendizado, de vivências por meio do ensino que vão te empoderar e te fortalecer. Nós estamos comprometidos com isso e queremos te convidar a acessar e se inscrever aqui na primeira turma de treinamento Fundamentos da Fé. Em algum lugar daqui embaixo você vai encontrar o link de acesso. Não deixe para depois, seja rápido e breve, você não vai pagar nada por isso e você vai aprender e ser treinado e desenvolvido em coisas que vão ser fundamentos não apenas para a sua fé, mas para a sua vida e para o êxito na sua história. Nos vemos amanhã. Shalom, shalom!